E aí, moçada nuclear, vou falar um pouco com vocês sobre duas coisas que também são calos. Uma delas é o lançamento horizontal, que é visto como mais fácil, e o outro é o lançamento oblíquo. Gente, tudo isso, toda a dificuldade de entender esse conteúdo decorre do nosso conhecimento de vetores. Como muitas vezes vocês terminam o ensino médio sem saber bem trabalhar com vetores, vocês têm um pouco essa dificuldade, certo? Então eu vou tentar desmistificar um pouco esse problema. Eu quero que a gente tente identificar nessas fórmulas coisas que nós vemos ali desde muito tempo, que são aquelas fórmulas clássicas da cinemática, só um pouco modificada de alguma forma, tá bom? Olha, no lançamento horizontal eu tenho a seguinte situação: eu tenho uma bolinha, eu tenho um corpo qualquer sendo arremessado horizontalmente e ele cai, por exemplo, de um prédio. Olha aqui esse desenho que eu esquematizei para você. Quando esse corpozinho vem, que ele chega aqui, que ele sai, ele tem uma velocidade horizontal, certo? E a partir do momento que ele sai desse patamar onde ele estava em cima, começa a atuar sobre ele uma velocidade que começa a existir, gente, por conta da gravidade. Quando esse corpo ele chega bem aqui, é feita uma aceleração para baixo, e aí essa aceleração gera nesse corpo um movimento de velocidade. E essa velocidade, a tendência dela é aumentar porque ela está no mesmo sentido da aceleração. Que nesse caso, gente, a aceleração de toda queda é a gravidade. A aceleração de toda queda está a favor da gravidade. Aliás, a velocidade de toda queda está a favor da velocidade, da aceleração. E a velocidade, gente, de todo arremesso para cima, ele está contra a aceleração da gravidade. Então vamos lá, vamos entender como é que isso funciona. Se uma coisa cai, ela vai ser acelerada pela gravidade, e aí a velocidade dela nesse sentido, no sentido que a gente diz, no sentido vertical, que é o sentido da gravidade, essa velocidade ela vai aumentar. Então vamos lá. Esse corpo sai daqui, ele tinha uma velocidade horizontal que já vinha com ele para fazer esse movimento. Quando ele se desloca desse lugar, atua sobre ele uma força para o chão, para baixo, para o centro da Terra, que é a aceleração. Essa força, ela gera uma aceleração, e é justamente a da gravidade. Essa aceleração imprime nesse corpo uma velocidade, e por elas duas estarem no mesmo sentido, essa tendência é de ser um movimento acelerado. Vocês podem ver que eu tentei desenhar o vetor velocidade vertical aumentando com o tempo, explicando para vocês que por ele estar no mesmo sentido do vetor aceleração gravitacional, a tendência dele é aumentar. Mas em síntese, gente, tanto o movimento do lançamento horizontal como do lançamento oblíquo, eles usam as mesmas ideias, certo? A mesma teoria. Se vocês perceberem aqui, Galileu já percebeu isso na época dele, esses corpos eles fazem ao mesmo tempo dois movimentos. Ele faz um movimento horizontal e faz um movimento vertical. E Galileu entendeu que esse movimento, o movimento que a gente disse é um movimento horizontal, ele é um movimento retilíneo uniforme, porque ele só depende dessa velocidade horizontal. E como ela não está contra a gravidade, nem contra ninguém, ela não muda. Então, é por isso que essa velocidade, por não mudar, a gente diz que ele é um movimento retilíneo e uniforme. A gente diz que é retilíneo, mas na verdade não é uma reta, né? Ele faz uma curva. Só que toda vida eu trouxe para cá esse movimento retilíneo uniforme para vocês entenderem que a gente usa essa fórmula porque a velocidade não varia. Quando a velocidade não varia, eu não tenho aceleração. Então você pode ver que aquela velha formulazinha do Deus vê tudo, ela se aplica ao movimento horizontal. Para me saber, por exemplo, a distância e a velocidade e também o tempo. Se vocês entenderem, esse movimento horizontal, ele pode ser descoberto pela uma fórmula simples, que é aquela do MRU, né? Que é a distância, que eu chamei de x, é igual a velocidade vezes o tempo. Então essa distância, ela vai ser relacionada
com a velocidade horizontal desse corpo e com o tempo de queda dele. Olha, vocês podem notar que aqui a gente identificou que essa velocidade não variou, logo era um movimento uniforme, velocidade não muda. Todavia, quando eu falo de deslocamento, quando eu falo de movimento vertical, aí a gente coloca a componente aceleração gravitacional. E aí quando eu coloco a componente aceleração gravitacional, esse movimento ele deixa de ser uniforme e ele passa a ser uniformemente variado. Então quando eu trabalho a componente vertical, eu estou trabalhando um movimento uniformemente variado somente porque eu coloquei ali nessa condição a aceleração da gravidade. Vocês podem ver comigo que quando ele se desloca, começa a existir nele uma velocidade, e essa velocidade ela só existe justamente por conta que essa velocidade dele está aumentando por conta da aceleração gravitacional. Tem uma fórmula para isso tudo, que a gente pode dizer que é descobrir essa altura, a altura que esse corpo se deslocou verticalmente. A gente já viu como é que descobre horizontalmente, mas dá para identificar essa altura verticalmente. E aí eu lembro daquela formulazinha da cinemática, né? Deus e tal, V também, mas meio atrapalhado, né? Tem todos uns esquemas para decorar essas fórmulas. Então a gente sabe que a distância para o movimento variado, ele é a velocidade vezes o tempo, a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes a temperatura ao quadrado dividido por 2. Normalmente, quando esse corpo se desloca aqui, que ele sai desse plano, a velocidade inicial dele era 0, porque eu não tinha nenhuma componente na vertical, certo? A velocidade na componente vertical era 0. Então eu posso considerar isso tudo 0, porque a velocidade inicial era 0, isso tudo fica 0, então isso sai da equação. A gente sabe que a aceleração que atua nesse corpo é a aceleração da gravidade, então eu posso substituir esse A pelo G. O T2 sobre 2 continua. Então, para me descobrir a altura, que foi o deslocamento vertical, só eu aplicar a fórmula da altura, que depende da aceleração da gravidade, ela depende também do tempo de queda e eu posso dividir isso por 2. O tempo de queda ao quadrado dividido por 2. Todas são fórmulas conhecidas de vocês, só que tratadas de uma forma diferente. Então, gente, todos vocês conhecem desde lá da 9ª série essa fórmula aqui e essa também. Então, vamos lá. Para entender essa componente do lançamento horizontal, eu tenho que fazer um componente horizontal e um componente vertical. No componente horizontal, eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Eu chamei de retilíneo, embora não seja, mas é um movimento uniforme, certo? Esse movimento uniforme, ele tem como ser descoberto a distância que foi percorrida, aonde ele foi parar, essa bolinha, através da velocidade do tempo. E já do movimento variado, uniformemente variado, eu tenho como descobrir essa altura aqui, que foi trabalhada, que foi deslocada verticalmente, através da gravidade do tempo de queda ao quadrado dividido por 2. Essa parte ela é somente isso, elas são variáveis de uma fórmula bem conhecida e, por incrível que pareça, essa outra parte também. No lançamento oblíquo a gente tem basicamente a mesma coisa, só que tem algumas informações que vocês devem estar assim, um pouco antenados. Quando eu tenho um lançamento oblíquo, eu tenho uma série de vetores que se associam e aí para o aluno entender como esses vetores estão trabalhando, aí fica complicado. Mas eu queria muito que vocês tivessem uma atenção especial. Quando o bonequinho chuta essa bola, imagina que ele chuta essa bola com a velocidade inicial. Só que essa velocidade inicial, ela faz uma angulação com o chão, e ela tem uma componente. Essa velocidade inicial tem uma componente vertical e uma componente horizontal. Só que aí, gente, vamos parar para pensar um pouco nessa componente vertical. Essa componente vertical está para cima. Todavia, a aceleração da gravidade está para onde? Está para baixo. Então, quando eu chuto essa bola, que eu crio uma componente vertical, a bola de certa forma vai subir. Mas ela vai subir contra a aceleração da gravidade. Até que chega um momento
onde essa velocidade vertical ela é completamente parada pela aceleração. E aí a aceleração da gravidade faz com que essa componente fique cada vez menor, até que chega um ponto no ápice dessa parábola, que essa velocidade vertical ela é igual a zero, porque a gravidade ela foi subindo, a gravidade foi diminuindo ela, até que ela para. Agora uma coisa interessante, a minha componente horizontal não muda em nenhum momento desses pontos minha componente horizontal muda. Porque não existe nada embarreirando essa componente horizontal. Embora a gente saiba que tem aqui resistência do ar, embora a gente não coloque nas provas, mas assim, para a física que a gente estuda, não tem nenhuma força atuando contrária à velocidade horizontal. E é por isso que ela se perpetua por todo o movimento. Você pode ver que aqui eu tenho velocidade horizontal, velocidade horizontal, velocidade horizontal, velocidade horizontal. E aí, gente, a gente entendendo essa circunstância, a gente vê que na verdade aqui eu tenho uma série de vetores. Uns estão crescendo, outros não estão mudando, outros estão diminuindo. Então vamos lá. A componente vertical está diminuindo. A componente horizontal não muda. E quando ela chega lá no ponto máximo, no clímax, o que é que acontece? A gravidade começa a puxar essa bolinha para baixo. E aí aparece outra componente vertical, só que para baixo, agora a favor da gravidade. E aí todos esses vetores representados aqui. Por incrível que pareça, tem coisas importantes que nós devemos nos preocupar. Por exemplo, essa bolinha ela vai ter um tempo de subida que vai ser igual ao tempo de descida. E a distância que ela vai percorrer no primeiro momento é a mesma distância que ela vai percorrer também no segundo. Então a gente tem que ter esses pensamentos, a gente tem que saber esses conceitos, tá? Para descobrir todas essas forças, a gente faz uso das fórmulas da cinemática, que são aquelas para movimento uniforme e para movimento uniformemente variado. Para esse movimento horizontal, eu tenho um movimento uniforme. Você pode ver que para esse movimento aqui, eu coloquei o mesmo movimento do RU, que o x, que é a distância, nada mais é do que a velocidade vezes o tempo. Mas que tempo é esse? É o tempo total, certo? É o tempo de subida mais o tempo de descida. Porque no decorrer das questões, a gente pode ir descobrindo o tempo de subida, tempo de descida, vai depender das coordenadas que as questões nos der. Se vocês olharem aqui, eu também tenho uma altura. Lembra aqui do lançamento horizontal, que eu também tinha uma altura? Já para me descobrir essa altura, aí, gente, eu vou utilizar das fórmulas do movimento uniformemente variado. E aí vocês vão entender que quando eu utilizo o movimento uniformemente variado e eu quero descobrir a altura, eu vou precisar descobrir essa altura ou na ida dessa bola ou na descida dessa bola. Eu tenho que lembrar sempre que na ida, esse vetor vertical está contra a gravidade, então eu vou usar um sinal negativo, que eu coloquei aqui, eu exemplifiquei aqui, ó, velocidade vertical vezes o tempo, que é uma forma de colocar essa fórmula, aqui a altura, a distância, aqui a velocidade inicial, aqui vai ser a velocidade vertical vezes o tempo, menos porque a velocidade está no sentido contrário à da aceleração. Então tem que ser um valor negativo. E aí eu tenho gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Se eu quisesse, por acaso, fazer isso aqui neste retorno da bola, eu teria que utilizar basicamente os artifícios que eu uso aqui no movimento, no lançamento horizontal. Você pode ver que isso aqui se assemelha a essa segunda parte. Ambos têm essa velocidade horizontal, e aí nesse caso, esse movimento aqui, certo? Esse movimento aqui ia seguir essa fórmula aqui, ó. Para mim saber a altura, eu ia ter que pegar a gravidade vezes o tempo ao quadrado dividido por 2.
aqui eu vou saber também o tempo, certo? Uma coisa interessante dessas fórmulas que nós temos que perceber, quando esses vetores se associam, eles formam uma angulação no chão. Então, se eu quiser saber a velocidade vertical, eu sei que essa componente aqui está relacionada com o seno desse ângulo. E se eu quiser saber a velocidade horizontal, eu sei que essa componente aqui está relacionada com o cosseno desse ângulo. Se a gente vê também muito, gente, estudando leis de Newton, estudando plano inclinado, a gente vê essa mesma bobagemzinha que está relacionada aí com os vetores, certo? Então eu tenho aqui algumas fórmulas, essas fórmulas já são conhecidas de vocês, por isso eu quero que vocês não tenham medo, tenham maturidade, tenham tranquilidade para tentar resolver essas questões. São questões super fáceis, certo? E aí, ó, eu dei aqui algumas dicas para vocês e eu aguardo que vocês peguem essas dicas para vocês e estudem com mais tranquilidade. Valeu, gente, muito obrigado. Eu dei aula hoje de lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Valeu, um beijão, abraço, espero vocês na próxima aula.